Louvado seja Deus, eu cumprimento a todos com a graça e a paz. Aqui quem vos fala é a Bispa Cláudia, do Ministério Internacional Restitui. Hoje iremos dar continuidade ao livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 em diante. Também vós notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, a qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos que apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eles, assim pregamos e assim havia escrito. Versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsa testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou-se. Na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se o morto não ressuscita, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vão a nossa fé. E ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias do que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos dormem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e todas as potestades e força, porque convém que reine até que haja postos a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe serão sujeitas, claro que esta se exentua aquele que lhe ressuscitou todas as coisas. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam. Porque se batizam eles, então, pelos mortos, porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como um homem combatia em Éfeso contra as feras,
Que me aproveito isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, mas as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E como o corpo virão? Insensato, que tu semeia não é vivificado, se primeiro não morrer. Quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas sim um grão como trigo e de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e a outra a carne dos animais, a outra dos peixes e as outras das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Semeia-se a ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Há um corpo natural e há também um corpo espiritual. Assim também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivifica. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual os celestiais, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celeste. Versículo 50. E agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo em mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar dos olhos, antes de a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corrupção se revista da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpra-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja Deus, graça te damos, Senhor, por este momento de meditação da tua palavra. Continua ministrando no coração do teu povo, espalhado nos quatro cantos desta terra. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Shalom, shalom.